Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar no segredo das empresas mais eficientes do mundo, a melhoria contínua. E olha, isso é muito mais do que só trabalhar mais. A grande sacada é trabalhar de um jeito mais inteligente, sabe? É sobre cortar o que não serve para nada e focar naquilo que realmente gera valor para o cliente. Vamos juntos entender como essa mágica acontece na prática. Toda essa jornada, toda essa filosofia, começa com uma pergunta que parece simples, mas que é extremamente poderosa. Como é que a gente pode fazer as coisas um pouquinho melhor, todos os dias? É para responder essa pergunta que nós estamos aqui hoje. Então, vamos definir isso direito. Melhorar um sistema produtivo não é só sobre apertar um parafuso mais rápido ou fazer uma linha de montagem correr mais. Não. O pulo do gato é aumentar a capacidade de entregar valor, seja deixando os processos mais ágeis, jogando menos coisa fora ou subindo o nível da qualidade. No fim do dia, o foco é um só: o cliente. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo por que buscar a melhoria, depois a gente entra no famoso ciclo PDCA, vamos comparar as duas grandes filosofias, Kaizen e DMIC, vamos abrir a caixa de ferramentas dos detetives de processos, aprender a priorizar nossa energia e, para fechar com chave de ouro, entender por que a cultura da empresa faz toda a diferença. Seção 1. A busca pela melhoria. Pensa bem, num mercado que muda o tempo todo, ficar parado não é uma opção. Ficar parado é, na verdade, ficar para trás. Entender que evoluir não é luxo, mas sim necessidade, é o primeiro grande passo de todos. Agora vamos para o coração do método, o PDCA, o ciclo da evolução. Gosto de pensar nele como se fosse um motor universal que move a melhoria contínua. E ele serve para tudo, viu? Desde um pequeno ajuste que você faz na sua mesa de trabalho até uma transformação gigantesca na empresa inteira. O PDCA é um loop de aprendizado que nunca para, e ele tem 4 etapas. Primeiro, plan, ou planejar. Você acha o problema e bola um plano de ação. Depois, do, ou executar. Você coloca o plano em prática, de preferência em uma escala pequena para testar. Em seguida, check, verificar. Deu certo? Os resultados foram os que a gente esperava? E por fim, act, agir. Se funcionou, ótimo, isso vira um novo padrão. Se não funcionou, a gente aprende com o erro e começa o ciclo de novo. É simples, mas é absurdamente poderoso. Ok, se o PDCA é o motor, existem diferentes carros para essa jornada da melhoria. Agora, a gente vai comparar dois dos modelos mais famosos, Kaizen e DMAIC. E a ideia aqui não é dizer qual é o melhor, mas sim entender qual deles se encaixa melhor em cada tipo de situação. A diferença entre os dois é, antes de tudo, filosófica. De um lado, você tem o Kaizen. Pensa nele como uma cultura, um jeito de ser, focado em fazer melhorias pequenininhas, incrementais, mas o tempo todo e com todo mundo da empresa participando. Do outro lado, tem o DMIC, que é a base do Six Sigma. Esse já é um método mais parrudo para projetos grandes e estruturados, que usa muita análise estatística para cavar fundo nos problemas. Para simplificar, Kaizen é uma maratona de pequenos passos diários. DMIC é uma cirurgia de alta precisão. Agora, vamos para a parte prática. Vamos vestir nosso chapéu de detetive e abrir a caixa de ferramentas. Sabe por quê? Porque para resolver um problema de verdade, não adianta ficar só remediando os sintomas, apagando incêndio. A gente precisa ir fundo e encontrar a causa raiz. E a nossa primeira ferramenta de investigação é o diagrama de Ishikawa, que todo mundo conhece como espinha de peixe. Ele é basicamente um mapa visual sensacional que ajuda a gente a organizar todas as possíveis causas de um problema durante um brainstorm. Com ele, fica difícil esquecer alguma coisa. E para deixar essa investigação ainda mais organizada, a gente usa os 6 M's como se fosse um checklist. O problema está vindo da máquina? Ou será que é o método que está errado? Talvez a mão de obra? Ou, quem sabe, o material, a medição ou até o meio ambiente? Essa estrutura força a gente a olhar para todos os lados e não deixar nenhuma pista escapar. A nossa segunda ferramenta é de uma simplicidade que chega a ser genial: a técnica dos 5 porquês. A ideia é literalmente perguntar por quê várias e várias vezes, que nem uma criança curiosa. Cada porquê te leva a um nível mais fundo, passando das respostas óbvias até chegar no verdadeiro coração do problema. Olha só esse exemplo prático para ficar bem claro. O problema: um cliente recebeu um produto com defeito. Primeiro, por quê? Porque a inspeção final falhou. Tá, mas por que ela falhou? Porque o procedimento não incluía essa verificação. E por que não incluía? Porque o procedimento não foi atualizado depois de uma mudança no produto. Último porquê. E por que ninguém atualizou? Porque não existia um processo formal para fazer isso. Bingo! Viu só?
A causa raiz não foi um erro de uma pessoa, foi uma falha no sistema. Beleza, missão de detetive cumprida. Encontramos a causa raiz. Mas, e agora? A gente raramente tem tempo e recursos para resolver tudo de uma vez. Então, a pergunta de $1 milhão é: onde a gente deve focar nossa energia? Afinal, nem todos os problemas são criados iguais. E é aqui que entra o princípio de Pareto, a famosa regra do 80-20. A lógica é a seguinte: na grande maioria dos casos, 80% dos seus problemas são causados por apenas 20% das causas. A nossa missão, então, é ser esperto, identificar e atacar esses poucos vitais, tipo a causa A aqui no nosso gráfico, porque é neles que a gente vai conseguir o maior impacto com o menor esforço. Outra ferramenta visual fantástica para ajudar a gente a decidir é a matriz de esforço versus impacto. É bem simples. Se uma solução exige baixo esforço e gera um alto impacto, bom, esses são os ganhos rápidos. É por aí que a gente tem que começar. Agora, uma coisa que dá um trabalho gigantesco para um impacto minúsculo, é melhor evitar ou pelo menos repensar. Essa matriz é um guia simples para a gente tomar decisões mais inteligentes. E agora nós chegamos na última parte, que na minha opinião é a mais crucial de todas. Sabe por quê? Porque a gente pode ter as melhores ferramentas, os métodos mais avançados, mas nada, absolutamente nada disso funciona sem o ingrediente principal, as pessoas. A cultura da empresa faz toda a diferença. Uma cultura de melhoria de verdade precisa de pilares fortes. Tudo começa com uma liderança que acredita nisso e dá o exemplo, e que consegue envolver o time todo. Precisa também de sistemas que ajudem, de comunicação aberta e honesta e de decisões baseadas em fatos, em dados. E talvez o mais importante de tudo, paciência e persistência. Isso não é um projeto com começo, meio e fim. É uma maratona. E essa citação, para mim, resume tudo de uma forma brilhante. Não adianta nada ficar cobrando as pessoas, pressionando por resultados melhores, se a gente não dá a elas as ferramentas e, principalmente, a autonomia para elas melhorarem os processos. O foco tem que ser sempre em consertar o sistema e não em achar culpados. E tudo isso que a gente conversou nos traz uma pergunta final. Mas dessa vez a pergunta é para você. Não precisa ser nenhuma revolução, nada gigantesco. Pensa aí, na sua rotina, no seu trabalho, no seu time. Com base em tudo isso, qual é aquela pequena, singela melhoria que você pode começar a fazer ainda hoje?